Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como a gente pode criar uma planilha incrível para deixar todo mundo de queixo caído usando novas ferramentas do Excel para você poder gerar análise de dados sem precisar de muitas fórmulas e sem precisar, inclusive, de VBA. Pois é, então seja muito bem-vindo. Bom, para a gente começar, aqui tem um arquivo para você baixar a nossa base de dados. Eu vou explicar para você essa base de dados, então é importante você clicar aqui embaixo, fazer o download desse arquivo, vai chegar lá no seu e-mail, tá? Assim que chegar no seu e-mail, dá uma olhadinha na caixa de spam, que às vezes o nosso e-mail pode ir para sua caixa de spam, tá? E aí você baixa esse arquivo e segue comigo a aula. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Delgado, sou o fundador da Doutores Excel e agora a gente está pronto para começar a criar essa planilha incrível. Vem comigo, pega a sua aguinha, pega o seu cafezinho, tô com minha aguinha aqui, porque é bastante coisa que a gente vai ver a partir de agora. Bom, vamos lá, estamos com o arquivo aberto aqui, eu tô com o Excel aberto, e eu vou abrir esse arquivo então, que a gente deixou para você fazer o download dele, tá? Vai lá no seu e-mail, que é este arquivo aqui. A primeira coisa, quando a gente vai fazer uma planilha incrível, a gente precisa entender os dados, namorar a planilha, saber o que a gente vai fazer com ela. Então vamos dar uma olhada nessa planilha. Aqui eu tenho a data da venda, né? Tô abrindo um pouquinho a largura da coluna aqui, vou aumentar um pouquinho o nosso zoom. Data da venda, tem o ID do vendedor. Vi a palavra ID, eu já sei, cara, algum lugar está indicando provavelmente quem é o vendedor 2. Tem que ter esse depara. E se eu for aqui para o lado, eu estou vendo o ID produto nessa tabelinha e aqui do lado eu tenho o ID do vendedor. Então a gente já descobriu o vendedor 1, 2 e 3 e o nome de cada um deles, né? Então vou voltar aqui para cá. Então eu tenho aqui o ID 2. Então, por exemplo, quem é o vendedor 2? Ah, o vendedor 2 é a Camille. Então tá bom, eu sei que a Camille, então, vendeu no dia 15 do 2 500 vendas do produto 1. Caramba, quem é o produto 1? Vi a palavra ID. O ID, geralmente, código é a mesma coisa, ele indica pra gente qual que é o produto, né? Então, geralmente, IDs, nós temos umas tabelas de para, que a gente tem o ID 1 aqui, então é o produto Excel e foi vendido, por exemplo, a R$ 497. Então, entendemos a nossa base de dados. Nós temos aqui uma base de dados para ter todas as vendas aqui, né? Todas as vendas, e do lado a gente tem as tabelas de para. No Excel, do jeito antigo de trabalhar com Excel, a gente provavelmente pensaria já em PROC-Vs, né? Ou seja, então eu vou buscar o nome do produto para cá, vou criar uma coluna chamada, por exemplo, a descrição do produto. Eu não vou fazer isso, a gente vai apagar isso aqui que eu estou fazendo, tá bom? Ó, tipo, descrição do produto. E aí eu faria um PROC-V, mas a gente não vai seguir essa linha básica ou a linha até antiga do Excel, tá? A gente vai seguir um jeito novo de trabalhar com o Excel. Então, vamos lá. A gente vai começar a usar Power Query, uma nova ferramenta que surgiu desde a versão 2013 do Excel para trabalhar com esses dados, tratar esses dados. Para isso, a gente vai pegar essa informação desse arquivo e vai subir para dentro do Power Query. Então eu vou abrir um arquivo em branco, ó, vou clicar aqui, abrir o arquivo em branco, e a partir daqui eu vou puxar dados de fora para dentro do Excel. A gente vai começar a fazer o processo de ETL, o processo de extração dos dados, tratativa desses dados e depois carregar esses dados para um outro lugar dentro do Excel. Então eu estou com o arquivo aqui aberto, o arquivo em branco, eu vou clicar na guia dados e dentro da guia dados eu tenho uma opção aqui do lado que se chama obter dados do arquivo da pasta de trabalho. Se você não viu exatamente essas opções é porque você está com uma versão antiga do Excel e eu vou falar agora com você que está com essa versão antiga. Se você viu exatamente essa versão é porque você está trabalhando com o Office 365 da Microsoft e esse é o caminho, guia dados. Aí a gente vem aqui, guia dados, olha que bonitinho, obter dados do arquivo da pasta de trabalho, tá? Não viu isso? Então vamos lá. Se você está na versão 2010 e 2013, quando você clica na guia dados, você nem tem esse obter dados. Então você precisa baixar o Power Query. A versão 2010 e 2013 precisa baixar. Você vai entrar no Google, vai digitar download Power Query, tá? O Power Query se escreve assim, ó, Power Query. Você vai fazer o download do Power Query no site da Microsoft. Eu vou simular aqui para a gente fazer esse download se você ainda não fez. Então, download Power Query. Lembrando, isso aqui é só para quem tem versões antigas do Excel, 2010 ou 2013. Se você está aqui nas versões bem antigas, 2007, tem uma bolinha azul do Excel ali, da Microsoft, do Office, nem dá para baixar, tá? Então pelo menos tem que estar na versão 2010. E aqui, ó, você tem o download da Microsoft do Power Query, clicou aqui, você vai fazer o download e ele vai falar para você, olha, tem algumas opções, 32 bits ou 64 bits. Isso você descobre usando o seu sistema do Windows. Então você vem no botãozinho iniciar do Windows, digita sistema,
vai abrir essa caixinha aqui do sistema e você descobre se você está na versão 62 ou 32 bits, tá? Eu tô na versão 64 bits, tá vendo? Então eu baixaria esta versão. Mas eu estou na versão do Office 365, então eu não preciso baixar. Isso aqui é só para quem está nas versões 2010 e 2013. Baixou, fez o download, quando você voltar para o seu Excel, eu vou voltar para o meu Excel que está aqui. Quando eu voltar, vai ter uma guia, que nem essa daqui que está escrito Power Pivot, vai ter uma guiazinha aqui chamada Power Query, tá? E aí você usa o que eu vou falar no Power Query a partir desta guia nova que vai aparecer para você. Para quem tem a versão 2016 ou 2019, só tem que tomar cuidado que aqui deste ladinho na guia dados, quando a gente está aqui na guia dados, essa opção aqui, obter dados, ela não está aqui, ela está um pouquinho mais para cá, tá? Tá mais ou menos nessa ondinha aqui. Então só toma um cuidado, porque a opção que tem aqui, obter dados, muitos dos meus alunos se confundem. Falam, caramba, Daniel, eu cliquei aqui e não era o botão. Então não é esse botão. Então isso aqui que eu estou falando é para quem está na versão 2016. É difícil para mim que sou professor, porque eu preciso passar, eu não sei a versão que você tá, então eu tenho que ficar explicando tudo, mas zerado isso, agora vamos para cima, vamos para aula, tá? Baixou o Power Query, estamos aqui, obter dados do arquivo do Excel da pasta de trabalho. Vou clicar nessa opção e ele vai abrir para mim onde eu quero buscar esse arquivo. Então você fez o download provavelmente do nosso arquivo e eu vou lá na pastinha de downloads ou na pasta que você salvou. Vou clicar em obter dados, né, base de dados, e vou clicar nesse botãozinho importar. Talvez o seu esteja a abrir, tá tudo bem, o conceito é o mesmo, importar, abrir, dependendo da versão do Excel e tal. Aí ele vai abrir, ó, turma, lembrando, isso daqui é para Excel no desktop, o Excel do Windows, tá? Não é o Google que a gente está usando, não é o Excel do seu celular e também não é o Excel da web, beleza? Tem que ser Excel do Windows na máquina. Muito bem. Aí eu tenho aqui a planilha 1, que é o nome daquela planilha, e eu vou conseguir ver os dados aqui. Olha só aqueles dados daquela planilha que a gente viu aqui, ó. Por exemplo, o ID do produto, tá vendo? Ele tá meio que jogado, né? A gente vai pegar esses dados e nós vamos trabalhar com esses dados. Muito bem, então eu vou clicar nessa guia transformar dados ou qualquer outro nome que esteja aparecendo aí, se não for transformar, só não é o carregar, tá? O carregar, ele vai carregar direto para o seu Excel, então você tem que clicar em transformar dados. Aliás, dedinhos rapidinhos, esperem o professor clicar, porque senão você vai se confundir tudo. Então, quando eu falar clica, aí você clica, tá bom? Transformar dados, eu vou clicar nessa opção. O meu, ele vai funcionar, vai abrir. Eu já vi alguns Excels dando um problema na hora de abrir, porque o arquivo que você abriu, ele está aberto. Então, se você tiver com esse arquivão aberto aqui, ó, toma cuidado que às vezes ele não vai deixar você importar. O meu funcionou. Se o seu não funcionar, fecha o arquivo que você fez o download, volta para cá, e aí sim você tem esta tela linda e maravilhosa que, bem-vindo, essa aqui é a tela do Power Query, a nova ferramenta do Excel para tratar dados. Então estamos aqui com o Excel, com o Power Query, e a gente vai começar a tratar esses dados, tá? A partir de agora, eu vou mostrar para você várias técnicas de trabalhar com o Power Query. A primeira delas é, eu preciso ter 3 tabelas separadas. A gente tem a tabela de vendas, que vai até essa coluna. Depois eu tenho a tabela que a gente chamou de depara, né? O depara dos produtos, ou seja, qual que é a tabela do produto? Ela está aqui e a outra está lá no final. Então a gente vai separar e vai criar 3 tabelas diferentes. Para isso, eu já importei a primeira tabela para cá, ela está chamando de planilha 1. Eu vou dar um nome aqui para ela, eu vou chamar de base, tá bom? Ou seja, a minha base eu já importei. Agora eu vou criar uma cópia dessa base para separar cada uma dos arquivos, mas para isso eu vou fazer uma referência. Não é uma cópia. Olha só, botão direito e vou clicar em referência. Danielzinho, qual que é a diferença de copiar e fazer referência? A referência, eu não preciso importar tudo de novo. Eu faço a importação uma única vez e falo, ó, vai lá naquele que eu importei e vamos trabalhar agora separado, numa outra consulta. Então é importante a referência neste caso. Se eu copiasse, ele ficaria importando de novo o arquivo. Vai lá, busca, e isso obviamente vai tornar o seu processo mais pesado, né? Então eu só fiz uma referência. Agora eu vou dar nomes para essa tabela, eu vou chamar da tabela de vendas e popularmente a gente chama essas tabelas onde tem muitos dados de fato, vendas. Fato, a palavra fato indica que tem muitos dados, esses dados estão repetidos. O ID do vendedor 1, a Camille, vendeu várias vezes, então está repetido o ID e também está repetido o ID do produto, né? Então por isso que é uma tabela fato, tá bom? E aí, a tabela fato, ela só vai desta coluna até a coluna ID do produto. Então você vai selecionar essas colunas e as restantes você vai jogar fora. Você fala, cara, agora eu não preciso. Então você vai clicar com o botão direito e vai
apertar esse botãozinho de remover as outras colunas. Removeu as outras colunas, eu tenho a minha tabela fato parada aqui. Agora a gente vai fazer a DIN produtos. Pego a minha base, botão direito, faço a referência dela, cliquei em referência, e essa tabela, a gente vai selecionar ela aqui. Ela está no meio do caminho. Então eu selecionei ela com o mouse, com o shift e tal. Vou clicar com o botão direito e falo, ó, remove as outras colunas. Essas colunas que eu selecionei é o que eu quero manter. Botão direito, remover outras colunas, voltei para cá, e aí você percebe que ficou um monte de célula em branco. Óbvio, porque do lado tinha tabela fato com um monte de coisa. Então eu não preciso mais dessas células em branco. Tem dois jeitos da gente tirar isso. Eu posso clicar em uma das células, botão direito, e eu venho nos filtros dos números e falo, olha, eu quero tudo que seja diferente dessa que eu selecionei. É muito legal isso, ó, diferente dessa, pronto, acabou, já fiz a tratativa. E aí vamos melhorar o nome da coluna, que ficou ID Produto 1, porque já existiu o ID Produto na Fato e ele acabou duplicando esse nome, então eu vou apagar e apertar Enter, e aí eu troquei o nome desta coluna, tá? Importante, deixa eu voltar 3 passos aqui, ó. Na tabela base, você deve ter percebido que eu já fui direto e a minha já tinha cabeçalho. Data da venda, ID do vendedor, quantidade de vendas. Por que aconteceu isso? Porque aqui do lado ele já criou uma série de etapas para mim de forma automática. Ele já entendeu que eu fui lá naquela planilha, ele já filtrou para mim a planilha 1, a gente clicou na planilha 1, vou clicar em navegação, e ele me trouxe a planilha 1 desse jeito. Então, talvez, no seu Excel, no seu Power Query, que é mais antigo, ele parou aqui. Ele não foi mais inteligente de sozinho já subir o cabeçalho e tal. Então, caso no seu Excel ele parou aqui, o que é que você tem que fazer na base, tá? Tá vendo que tem cabeçalhos promovidos, tipo alterado, colunas renomeadas, que ele fez tudo isso? Eu vou fazer isso aqui na mão. Eu vou apagar, eu posso apagar as etapas dessa consulta, ó. Eu apago, poderia apagar botão direito e apagar até o fim, né? Daria para fazer tudo isso. Então ele navegou. Então como é que eu faria manualmente se o seu Excel não fez? Ó, você vai clicar aqui na intersecção de linha e coluna, vai usar a primeira linha como cabeçalho, pronto, ele vai subir para cabeçalho. Ele está fazendo o processo, subiu e automaticamente o meu já fez o tipo alterado e colunas renomeadas. Provavelmente ele já vai fazer isso aqui automaticamente para você, tá? E aí eu fiz de novo o processo de subir, tal, caso apareça isso para você no seu Excel. E por último caso, se por algum motivo não mudar o tipo, veja, a data, aqui do lado tá aparecendo um calendário, tá vendo? Data da venda, ó, data, horário, tal, ele já mudou automaticamente para data. Se o seu não mudou e ficou ABC 123, alguma coisa nesse sentido, você vai vir aqui e vai mudar para data. E caso você não tenha esse botãozinho aqui, você está trabalhando com o Power Query antigo, tem que atualizar o Power Query, tá? Então o ideal é que você esteja na versão mais nova do Excel para que você possa trabalhar do jeito correto, né? Então, se não tem esse botãozinho aqui, você vai clicar no botão direito na coluna e aí você tem aqui o alterar tipo para data, ok? Então tudo isso você vai fazer se aqui não estiver aparecendo o símbolozinho de data para você, ou não estiver aparecendo assim, ó, ABC123, tá vendo aqui, ó, ABC123? Então, caso esteja assim, ele não identificou o tipo. E, gente, o tipo é muito, muito, muito importante. A gente vai relacionar essas tabelas. O tipo tem que ser número, ou texto, ou data. Você indica para o Excel o que tem que ter naquela coluna. Se for data, é data. Se for texto, é texto. Se você não indicar, na hora que a gente cruza esses dados, na hora que a gente vai fazer cálculo, ele não vai entender que, você quer fazer um cálculo com um número, mas aquele número é um texto. Fica muito zoneado. Então, tem que arrumar direitinho. No meu caso, ele já arrumou pra gente. Então, tá aqui a base. Vou voltar para Fato Vendas. Fato Vendas tá ok. Vou voltar para essa base 2. Cheguei na base 2, aí continuei o vídeo da onde a gente tava aqui, onde a gente parou, tá? Vamos renomear. Essa tabela, ela não tem duplicidade, você tá vendo? 1, 2, 3 e 4. Isso significa que é uma tabela, tecnicamente, a gente chama em TI, tá? De tabela DIN produtos. E olha que chique, agora você já tá falando a linguagem de TI, hein? Que beleza. Ó, produtos, mas isso aqui é muito importante. Você que é um analista de dados, você que trabalha em empresas que têm departamentos de TI, quando você começa a falar nomes técnicos, tabela fato, tabela dimensão, eles te respeitam muito mais. Opa, esse cara entende o que ele está falando. Então é importante alguns nomes estratégicos você usar para você demonstrar que você sabe do que você está falando. Então a tabela dimensão significa, ó, não tem repetição dos dados. Óbvio, o produto 1 sempre vai ser o Excel.
Eu não posso vender o produto 1 e o produto 1 uma hora é Excel e outra hora é Power BI. Não faz sentido. Então o produto 1 é sempre Excel, o produto 2 é Power BI. Então tem os IDs desses produtos, né? Então aqui não tem repetição. Quando não tem repetição, é uma tabela de dimensão que a gente fala. E aí agora a gente vai fazer a tabela de vendedor. Botão direito, vou clicar em referência na base, crio uma referência da base de novo, tá? Minha base completa aqui, e aí eu volto e vamos lá. Eu vou corrigir aqui o vendedor, né? Cheguei no vendedor, essas duas últimas colunas, botãozinho direito, e aí eu tenho que remover as outras colunas, né? Então vou remover as outras colunas, e agora a gente tem que tirar o filtro daqui. Você lembra como tira esses nulls daqui? Né? Tem dois jeitos de fazer, eu expliquei um jeito. Importante você tentar lembrar. Se você não lembra, volta o vídeo, assiste de novo, tenta mexer aqui no Power Query, porque é só assim que você acaba aprendendo no Excel. Você tem que praticar e tem que ter a dor de sentir aquele negócio, caramba, eu não lembro, porque quando você lembrar, você não esquece mais, né? Então você lembra como fazer? Se você não lembra, volta o vídeo, pausa, tenta fazer, tá? Eu vou dar sequência, mas é importante você... É muito importante essa didática, a nossa troca aqui. Então no null, eu vou clicar com o botão direito e aí eu vou pegar aqui, ó, e vou falar, é diferente de. Esse foi um do jeito da gente filtrar, tirar tudo que é null. Mas tem outro jeito, eu posso vir na setinha e aqui do lado eu tiro o nulo. Então, a palavra null no Power Query significa estar em branco, ela é muito boa, porque a gente sabe que não tem um espaço em branco, por exemplo, não tem nenhuma vírgula escrita, não tem um ponto. O null significa, ó, tá em branco. Então, ótimo, é isso que eu preciso, tem que estar em branco. Então, tiro o nulo, agora ficou em português nulo, né, para null em inglês, vou dar um OK, e aí eu tirei ele aqui e vamos arrumar, né, essa coluna, eu vou colocar a ID do vendedor, pronto. Então, essa aqui é a DIN, qual é a DIN dessa? Se aquela era produtos, né, tabela dimensão de produtos, essa é a dimensão do vendedor, né? Então, DIN vendedor. Tá? Evita colocar espaços aqui nos nomes dessas tabelas, a gente deixou padronizado a primeira maiúscula e agora a gente trabalhou esses dados, eu importei esses dados para dentro do Power Query. Para quem já é velhaco nessa parte de dados, isso aqui o Access fazia muito bem, a gente tinha as tabelas todas separadas. E agora no Excel a gente consegue cruzar esse monte de tabelas que estão todas separadas, mas sem precisar de fórmula. Antes a gente cruzava com fórmula, agora não precisa mais, e é esse nível que eu vou mostrar para você nesse vídeo, hein? Então se você está gostando até agora dessa aula, desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal da Doutores do Excel. Quando você se inscrever, ativa os sininhos das notificações, assim quando eu mandar um novo vídeo você é notificado, assim quando eu entrar ao vivo com uma live, com algum bate-papo que eu trago sempre alunos para conversar aqui com a gente, você também é notificado. E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que utilizam o Excel do jeito antigo. Tem muita gente utilizando o Excel do jeito antigo, do jeito arcaico, e a gente precisa de forma muito rápida fazer esse movimento de mudança, né? E eu te convido a fazer parte desse movimento de chega de Excel antigo, né? Vamos partir para Excel avançado, vamos partir para usar o Excel do jeito correto, na verdade. Então vamos lá, voltando aqui, temos o Excel aberto, você já se curtiu, já se inscreveu, já fez o que você precisa fazer, já compartilhou esse vídeo. Então agora a gente tem que chegar na terceira parte da tratativa dos dados. Lembra que eu falei a letrinha ETL? Extract, de pegar os dados e extrair, já fizemos isso. Tratativa dos dados, o transform, que seria, né, a gente transformou, a gente tirou coluna, fizemos um monte de coisa. E agora a gente chegou no L, da letrinha L, que tecnicamente chama ETL, que é o load. Ou seja, onde eu vou carregar esses dados? Eu não vou carregar no Excel, eu vou carregar dentro do Power Pivot. Então, ó, fechar e carregar, eu não vou clicar em fechar e carregar, eu vou clicar aqui em fechar e carregar para... E vou falar para ele, você vai mandar isso lá para o Power Pivot. Então eu vou adicionar estes dados ao modelo de dados, tá? Se você não está vendo essa informação, é porque o seu Excel está antigo. Talvez o 2010 e o 2013 você tenha agora um pouco de dificuldade de trabalhar com Power Pivot. Então, de novo, o que eu indico é você ter o Excel atualizado na sua máquina, tá bom? Você vai clicar aqui e vai apertar esse botão, apenas criar conexão. Se eu deixo tabela, ele vai pegar aqueles dados do Power Query e vai subir dentro do Excel. E eu não quero isso, eu não vou trabalhar ainda com esses dados no Excel, eu vou trabalhar lá no Power Pivot, essa ferramenta nova. Então eu vou clicar aqui em apenas criar conexão e adicionar a modelos de dados, vou dar um OK. Então o que ele vai fazer? Ó, ele aqui do lado está mostrando as consultas para mim, ele está carregando esses dados e está mandando para o Power Pivot. A primeira vez que ele faz isso, ele é um pouquinho mais lento e depois ele passa a ser um pouco mais rápido.
Veja que a gente tem a base com 629 linhas e o fato vendas com 629 linhas. É óbvio que eu fiz uma cópia. Essa base eu não preciso mais dela, eu só usei lá no Power Query para a gente tratar. Então eu vou falar para o Excel, não precisa carregar a base. Então é só clicar com o botão direito em cima dela, carregar para, então botão direito em cima da base, carregar para, cadê? Aqui. E aí a gente vai tirar do modelo de dados. Então eu vou criar apenas uma conexão e eu vou tirar do modelo de dados. Vou dar um OK. Ele vai falar, ó, você tirou do modelo de dados, tá tudo bem? Tá tudo bem, vou tirar. E aí ele vai mostrar pra gente que a base, ele virou apenas uma conexão. Ele tá conectado com um arquivo, mas ele tá parado ali no fato vendas, né? Ele, na verdade, está parado no Power Query e a partir daqui a gente vai mandar para o Power Pivot. Então, muito bem, entramos na segunda parte da nossa aula, onde a gente vai abrir o Power Pivot. Se você não tem essa aba habilitada aqui de Power Pivot e você está nas versões mais novas do Excel, você precisa habilitar esse suplemento e é padrão, tá? Ele já vem padrão no seu Excel, então é só você clicar na guia Arquivo. Dentro do arquivo você vai clicar em Opções. Dentro das opções você vai clicar em Suplementos. E aqui em Suplementos você vai clicar lá embaixo em Gerenciar, vai mudar aqui e vai selecionar Suplementos com. E vai clicar em Ir. Nossa, bom passo a passo, né? Arquivo, avançar, opções, suplementos e tal, suplementos com. Ir. Aí ele vai abrir essa telinha pra gente. E aqui, ó, o Power Map, o meu tá ativado, mas o mais importante é o Power Pivot. É esse cara que tem que estar ativado. E, de novo, se você não tem essa opção, é porque você está numa versão muito antiga do Excel, versões antigas da Microsoft ainda separava. Tinha Excel 2013 Business e tinha o Excel 2013 Home, e aí esse cara só funciona no Business. Era muita confusão. Aí eu mandei um arquivo lá, um e-mail para a Microsoft, falei, Microsoft, tira isso. Eles tiraram. Olha que beleza. Brincadeira, mas eu mandei esse e-mail de verdade, viu? Falei, pô, pelo amor de Deus. E eles arrumaram, olha que legal. Então todo mundo agora tem o Power Pivot instalado na máquina, nas versões mais novas. Muito bem. Danielzinho, cadê esses dados, finalmente? Vamos lá, Power Pivot, vou clicar na guia, no botão gerenciar ali do lado e ele abriu o Power Pivot pra gente. E aqui, ó, a gente tem o fato vendas, o DIM produtos e o DIM vendedor importado para dentro do Power Pivot. Então, bem-vindo, vocês estão numa nova camada desse arquivo de Excel, onde você consegue manipular esses dados sem puxar os dados para a planilha. E isso é um grande divisor de águas dentro do Excel. O Excel, ele passa, a partir desse momento, lá em 2013, ele passa a ser um software de grande gerenciador de dados, um arquivo de BI. Essas ferramentas que a gente está trabalhando chamam ferramentas de Self-Service BI, ou seja, faça você mesmo o seu Business Intelligence. E aí, o mais legal, não tem limitação de linhas. Então, se eu tiver um arquivo vindo de uma base de dados que tem 5 milhões de linhas, eu importo com Power Query e passo para o Power Pivot sem passar pela planilha, que tem limitação ainda. A planilha tem 1 milhão de linhas. Mas se eu faço esse movimento que eu estou mostrando para vocês, eu não tenho mais limitação de linhas. Então, sim, o Excel passa a ser um arquivo de BI para você trabalhar. Bom, temos as 3 aqui e agora chegou o momento da gente relacionar esses dados. Aqui do cantinho, lá no cantinho, você tem um botãozinho que é esse diagrama aqui. Você vai clicar nesse diagrama, cliquei, vou voltar, e eu tô vendo as 3 planilhas agora. Então, as 3 tabelas. Aqui a gente vai fazer o nosso PROC-V, a gente vai relacionar os dados. Eu vou colocar a fato vendas no meio, tá? Tanto faz se ela tá no meio do outro, mas é só pra gente facilitar. Olha só, na hora que eu quiser fazer uma análise por vendedor, eu preciso pegar o nome do vendedor que tá aqui. Mas as vendas estão aqui, a quantidade de vendas, né? Então como é que eu faço uma tabela relacionar com outra? No relacionamento entre tabelas, a gente precisa ter um campo que é igual entre as duas tabelas. Ou seja, eu tenho o ID do vendedor aqui no vendedor e eu tenho o ID do vendedor aqui na tabela fato vendas. Então, é através deste campo que a gente vai conseguir mesclar uma tabela com outra, né? Juntar uma tabela com outra. A gente faz isso no Excel com PROC-V, né? Relacionar uma tabela com outra. Então, no relacionamento, eu sempre preciso ter um campo que é igual entre as tabelas. Esse campo a gente chama de chave, de key, se a gente for falar em inglês, né? É a foreign key, acho que é isso que fala, que é a chave entre as duas tabelas. E na tabela de produtos eu tenho o ID produto, e aqui eu tenho o ID produto também. Então eu tenho como relacionar essas duas tabelas, né? A gente viu isso desde o começo lá atrás. Então, finalmente, como é que a gente faz? Eu clico no ID produto e simplesmente arrasto para o ID produto de uma tabela para outra. Neste caso, não importa a ordem, porque ele já entende que aqui você tem um produto na tabela de produtos, ou seja, o produto 1, produto 2, ele não se repete.
Não é que eu tenho uma linha só, eu tenho 3, 4 produtos, mas eles não se repetem. Por isso que ele está falando, ó, você tem um. Mas na Fato Vendas, esse número 1, esse número 2 desse cara aqui, ele se repete muitas vezes. Por isso que tem um asterisco. Então a gente criou uma relação de 1 para muitos. Essa é a melhor relação que a gente tem para trabalhar dentro do Excel, porque a gente consegue fazer esse cruzamento de dados. E aí eu vou pegar o ID do vendedor e vou fazer esse mesmo movimento. A ordem não importa, tá? De baixo para cima, de cima para baixo, não importa. Feito isso, criamos o nosso relacionamento. E agora, como é que a gente faz para fazer a análise de dados? É simples, é só clicar nesse botão da tabela dinâmica. Então ele vai fazer uma tabela dinâmica no Excel, mas cruzando todas as informações. Vou clicar, tabela dinâmica, tá aqui ó, nova planilha, vou jogar essa tabela dinâmica numa nova planilha, e agora a gente tem uma tabela dinâmica no Excel, cruzando os dados das 3 tabelas independentemente entre elas. Então se eu quisesse fazer uma análise, quanto que cada vendedor vendeu, eu quero saber pelo nome do vendedor. Então eu vou lá na DIN vendedor, vou abrir aqui, vou pegar o nome dele e vou arrastar esse nome aqui para a linha. Se você não conhece muito de tabela dinâmica, quando você joga em linha, ele aparece o nome nas linhas, olha lá, 1, 4, 5, 6. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para facilitar aqui a nossa vida. Ó, 4, 5, 6. Se eu pegar o nome, vou clicar em cima da tabela dinâmica e arrastar para colunas, cada nome está aparecendo uma coluna. Então essa é a grande diferença desses campos da tabela dinâmica, tá? Jogar em nome, que é mais comum, a gente vê os dados crescendo para baixo. E agora eu quero saber a quantidade de vendas. Caramba, a quantidade de vendas está lá na Fato Vendas, né? Existe a quantidade lá de vendas? Sim, mas elas estão relacionadas. Então eu pego a quantidade e como eu quero fazer um cálculo de soma por vendedor, eu vou arrastar aqui para valores. Então eu fiz esse movimento, né, de trazer esse cara daqui para cá. E aí a gente tem a soma. Olha que louco, a gente já sabe exatamente quanto cada vendedor fez a venda. Isso aqui é uma mudança total de paradigma para quem já trabalha com Excel, porque antes a gente precisava fazer tudo isso numa única tabela e aí eu precisaria trazer o nome via PROC-V para depois somar. Agora eu consigo fazer uma tabela dinâmica puxando dados de várias outras tabelas separadas. E aqui a gente está vendo esse resultado desse relacionamento. Mas só foi possível porque eu joguei para o Power Pivot, do Power Pivot eu relacionei esses dados e aí eu trago uma tabela dinâmica para relacionar. Isso facilita muito a nossa vida, muito, mas nossa, aqui, para quem não conhece isso abre uma janela de oportunidades. Porque quem tem grandes tabelas de relacionamentos, por exemplo, você tem o nome do produto, você tem a descrição, o valor unitário dele, você tem, por exemplo, o peso do produto, você tem a data de fabricação daquele produto, N coisas. Isso permite você fazer análise de dados relacionando todas essas informações. Então a gente tem isso no famoso modelo de dados. Os dados estão todos relacionados e agora você faz a análise que você quiser. Então eu fiz uma primeira sobre vendas por vendedor, agora a gente vai fazer uma segunda para saber a venda por produto. Então para a gente fazer isso, ó, você pode copiar e colar essa tabela, ó, dar um Ctrl C, vou vir aqui para o lado, vou colar, eu vou dar um espaçamento de 2 colunas. Aqui do lado, ele está me trazendo o nome do vendedor, eu não quero, né? Então pego o nome do vendedor, jogo para fora, pego a DIN Produtos e eu vou trazer o nome do produto, a descrição do produto. Pronto, então agora eu tenho a venda, deixa eu vir um pouquinho mais para o lado aqui, eu tenho a venda, né, a quantidade de vendas. Você viu que tem uma venda lá, tem uma base que está com 500 vendas, né? Não sei se você reparou, lá no começo do vídeo tinha uma venda lá de 500 vendas. Então essa é a grande diferença para a gente notar aqui que os dados estão de fato vindo de lá. Bom, feito isso, a gente está criando tabelas dinâmicas. Legal. Só que a promessa desse vídeo é fazer você deixar os outros de queixo caído. Então existe a terceira etapa de uma análise de dados, que é montar os dashboards. E isso eu estou seguindo um método da Doutores do Excel chamado método 3Ds. O primeiro D, trazer os dados. A gente trouxe e tratou os dados, né? Tiramos aquelas palavras null, enfim, fizemos umas tratativas. Depois de tratar os dados, a gente chega no segundo D, que são as dinâmicas, que é isso aqui. Mas eu precisei fazer a modelagem dos dados. Então existe uma união entre dados e tabelas dinâmicas, a gente precisou unir. Então o segundo D a gente chama de modelagem de dados ou dinâmicas. A gente fez isso com o Power Pivot. Próximo passo é o terceiro D. Então dados, dinâmicas e dashboards. Deixar tudo mais bonito dentro da sua apresentação. Porque mostrar um dado desse jeito aqui para o seu gestor, para o seu chefe, não é legal, né? Talvez ele nem dá valor para a informação.
Agora, quando você mostra em gráfico, bonito, tal, e a gente vai ver isso agora, a partir de agora, na terceira parte da aula, isso muda completamente a forma de como você é visto aí dentro da sua empresa, porque dá aquela sensação que você se preocupou na apresentação dos dados. Antes da gente entrar nos dashboards, tem um ponto muito importante. Eu não sei se você lembra, mas na tabela dos produtos, a gente tem o valor unitário desse produto. E eu vou mostrar para você como é que você faz cálculos desses dados usando a DAX. É muito legal o que eu vou mostrar agora para você. Imagina que você quer saber o faturamento total das vendas. Aqui a gente está vendo a quantidade de vendas. Então, sei lá, eu vendi 10 produtos, beleza. Mas se esses 10 produtos, se cada produto custa R$1.000, 10 vezes 1.000, eu tenho um faturamento de R$10.000. Então, se eu quisesse ver o faturamento, eu preciso pegar a informação do valor unitário e multiplicar pela quantidade de venda. Vamos lá para o Power Pivot, que vai ficar mais fácil. Vou voltar para o Power Pivot, aqui na guia, vou clicar em gerenciar, voltei para o Power Pivot, vamos ver as tabelas de novo para a gente ver esses dados na mão, né? Então, ó, vou clicar aqui na grade de novo, cliquei na grade, e aí a gente está vendo o seguinte, fato vendas, vamos lá. Olha, o produto 2 foi vendido pelo vendedor 1 4 vezes, nesta data, nesse dia, beleza. Só que quanto custa o produto 1? Aliás, o produto 2, vamos ver. O produto 2, de produtos, é o Power BI, ele custa R$2.000, 1.997. Então, se eu vendi 4, só nesta venda, 4 vezes 2 dá R$8.000 de faturamento nessa linha. Então é esse dado que eu quero chegar. A gente poderia trazer uma coluna aqui, cruzando essa informação, mas aí a gente vai além. Eu falei para vocês, a gente nessa aula vai ter... Nossa, vai ser muito legal, várias quebras de paradigmas. A gente agora vai cruzar esses dados usando as DAX. E tudo que eu estou te explicando funciona também no Power BI. Tudo isso dentro do Excel virou o Power BI. Então, quando você aprende Excel do jeito certo, você já está aprendendo o Power BI. E aí a mesma fórmula, o mesmo conceito de medidas, é só você aplicar dentro do Power BI, é a mesma coisa. Bom, para isso, então, a gente vai criar uma medida nova chamada de faturamento. Aqui embaixo, nesses campos, a Microsoft já deixou espaços para você criar essas medidas. Eu vou chamar de, então, vou abrir um zoom e vou chamar de faturamento. E aí, para a gente, eu dei um nome para essa medida, eu tenho que, no Excel, eu tenho que apertar 2 pontos e igual. Então eu falei, olha, essa medida chamada faturamento, o que a gente precisa fazer? Eu preciso somar a quantidade de venda de cada produto e multiplicar pelo valor unitário que está lá naqueles dados relacionados, correto? Então é isso que a gente vai fazer. Existe uma fórmula já que faz isso pra gente. Então, na prática, eu preciso somar as quantidades vezes o valor unitário para chegar no faturamento. Por isso que a gente vai usar a fórmula SUM, só que a gente vai usar a fórmula SUMX, SUMX. Essa SUMX, ela permite você fazer a soma de uma expressão, multiplicar um pelo outro. Olha que legal que essa fórmula faz. Ela é uma fórmula interativa, linha a linha ela vai fazendo essa soma pra gente. Então eu vou fazer o SUMX. Aí o que ele me pede aqui? Ele está pedindo a tabela de referência. Então, onde está essa tabela que você vai fazer esse cálculo? É a tabela de vendas. Eu vou pegar a quantidade da tabela de vendas e multiplicar. Então aqui ele está me pedindo o nome da tabela. E eu vou escrever o nome da Fato Vendas. Olha só, o nome da tabela, Fato Vendas. Essa informação primeira. Ponto e vírgula. Aqui, ponto e vírgula. Agora ele está te pedindo, legal, qual que é a expressão? O que você quer somar? Lembra que é um multiplicado pelo outro? Então eu vou indicar, olha, é a quantidade de vendas, eu vou começar a digitar a quantidade de vendas, ele aparece 2 vezes, o fato vendas e a quantidade de vendas. É o mesmo campo. O quantidade de vendas significa que a coluna quantidade de vendas da tabela fato vendas que eu já indiquei. Então eu posso clicar nele, tá? Tanto faz, fica mais limpinho, mas se eu clicasse no outro também daria certo. Eu vou pegar esse cara e multiplicar pelo DIN produto, ou seja, o valor unitário da tabela DIN produtos. Se eu digito DIN produtos, eu vejo a informação aqui da tabela, mas eu não consigo acessar os dados dessa tabela. Se eu digitar, por exemplo, valor unitário, VR, ele não aparece para mim. Mas aí a gente pensa, caramba, a gente relacionou esses dados, mas eles não aparecem. Pois é, para você usar um dado que está vindo de uma outra coluna que está relacionada, você precisa fazer o Related, que é uma fórmula DAX, que também funciona lá no Power BI, é a mesma fórmula, e eu vou indicar para ele, apertei Tab, e falar, ó, eu vou pegar um dado que está relacionado em uma outra tabela. E aí ele vai falar, beleza, abriu o Related, ele já trouxe para a gente todas as colunas que estão relacionadas. E aí sim, agora eu posso pegar o valor unitário, VR unitário, está aqui. Então eu apertei Tab,
fecho parênteses do related, porque eu peguei um dado que está relacionado, esse dado já estava multiplicando pela quantidade de vendas, e a soma vai fazer a soma da quantidade multiplicada pelo valor unitário. Turma, de certa forma, para mim é bem bonito ver isso, porque numa fórmula só a gente resolveu vários problemas de um único jeito e está otimizado para quando você tem muito volume de dados, milhões de dados aqui. É dessa forma que a gente cria medidas, né? Usa o Excel e usa também isso lá dentro do Power BI. Fechei o Related, eu preciso fechar agora o parênteses da minha fórmula SumX, apertei Enter, ele vai me trazer aqui embaixo, finalmente, o valor do faturamento, já está multiplicado um pelo outro ali, está dando esse faturamento grandão. Eu vou indicar que essa medida, ela é um valor monetário, então vou vir aqui em cima, vou pegar na moedinha aqui e vou falar, ó, aquela medida é um valor monetário, português, realzinho. Vamos voltar aqui, olha lá, ele já deixou assim. Pronto, agora essa medida, ela está pronta para a gente usar nas tabelas dinâmicas do Excel. Então eu volto para a tabela dinâmica, eu posso, na verdade eu não preciso criar nesse botão. Se eu clico nesse botão, ele cria uma nova tabela dinâmica, tá? Basta a gente voltar para o Excel nesse botãozinho aqui, ó. Vou voltar aqui, do lado do salvar. Voltei, ele voltou para o Excel. Aqui agora, se eu mexer nas minhas tabelas dinâmicas, a gente vai ver que na Fato Vendas, eu criei lá na Fato Vendas, num espaçozinho embaixo, o faturamento. Ele já me trouxe esse FX indicando, você criou uma medida. Beleza, agora a gente vai trazer o faturamento. Então vou pegar esse faturamento e vou arrastar para valores. E agora a gente já tem, num formato de real, quanto que foi faturado de cada um desses produtos. Então ele está fazendo a multiplicação. Vamos confirmar? Ó, 966 vendas do Excel. Se eu for multiplicar pelo valor unitário dele, eu vou trazer o valor unitário dele para cá, vamos ver se vai dar certo. Vou pegar de em produtos e vou pegar o valor unitário e vou arrastar para a descrição, tá? Então aqui, ó, eu tenho R$497, tá bom. Então se eu multiplicar, faz o cálculo aí, ó, esse valor vezes 497, ou pego o valor dali, R$480.102, certo? Então tá dando certinho. É assim que a gente faz dados agora, né? Relacionamento de dados dentro do Excel, usando novas medidas. A gente explica tudo isso dentro da nossa formação completa do Doctor, da Doutores Excel. A gente tem um processo de assinatura do Doctor, um local onde você tem acesso a milhares de cursos iguais a esse, só que seguindo uma trilha de conhecimento, porque isso muda completamente o seu jogo dentro do mercado de trabalho. Muitas pessoas ainda não sabem trabalhar com isso e é aqui que você começa a se destacar. Obviamente, se você for ter a ótica de carreira, mas pela ótica da produtividade, isso aqui muda o jogo. É uma forma incrível agora de você puxar dados dentro do Excel. Eu tenho certeza que a partir dessa aula você vai mudar completamente a cara dessas planilhas. Como trabalhar com essas planilhas. Muda tudo, né? Você tira aquela necessidade de ter um monte de fórmula no Excel. Torna aquele Excel pesadão. Não precisa mais. Tudo é relacionado lá dentro do Power Pivot. É incrível isso. Então, se você tem interesse em se tornar um especialista nesse tipo de ferramenta, nessas novas ferramentas, aqui embaixo eu vou deixar um link para você falar diretamente com a nossa equipe e a gente vai te ajudar e mostrar para você como funciona a plataforma de ensino da Doutores do Excel, que hoje já são mais de 100 mil alunos que estão dentro dessa plataforma e você vai ser também muito bem-vindo se você quer se tornar um especialista nessas ferramentas de produtividade novas do Excel e no Power BI. Bom, agora a gente vai chegar então na terceira parte, onde a gente vai deixar isso um pouco mais bonito, um pouco mais atraente. Eu vou dar o caminho das pedras para que você possa fazer isso sozinho a partir dessa aula. A gente quer montar um dashboard, um painel onde eu vou colocar esses gráficos. Primeiro, vamos ter uma ideia de como criar um gráfico de uma tabela dinâmica, né? Então aqui eu tinha colocado o valor unitário, eu não preciso mais dele. E aqui eu vou deixar o faturamento. Então eu não quero a soma da quantidade, eu vou tirar a quantidade de vendas daqui. Legal. Então eu tenho, olha só, o produto e o faturamento. Se eu quiser fazer um gráfico disso, basta seguir o formato padrão do Excel, inserir. Eu vou pegar um gráfico aqui agora de coluna, vou colocar uma coluna do lado da outra aqui, pode ser esse daqui ou esse, não, esse daqui, né? Pronto, uma coluna do lado da outra, e agora eu tenho um faturamento por cada produto. Só que fica meio feio ainda da gente ver, né? E se colocar aqui, fica meio amador. Então a gente vai tirar esses gráficos daqui e jogar para uma terceira aba. Essa terceira aba, então, a gente vai chamar o seguinte, vem aqui embaixo, aqui essa planilha 2, onde vai ficar as nossas tabelas dinâmicas, a gente chama de D2, onde estão as tabelas dinâmicas, as bases dos gráficos. E agora a gente vai abrir uma nova aba, no meu caso já está aberto, que eu tinha escrito Power Query aqui para você. Eu vou voltar aqui e vou escrever D3, que é onde fica armazenado o dashboard. O dashboard é um painel.
Numa única tela, o seu gestor, ou você sendo o gestor da sua empresa, você tem que saber tomar a decisão. É para isso que a gente coloca no D3. É um painel, um dashboard. Aí você bate o olho e fala, opa, as vendas estão maiores do que o mês passado, você faz comparativos de tempos, né? Você faz comparativos entre vendedores, você vai poder filtrar por vendedor. Então a ideia de um dashboard é você ter tudo numa única tela para tomar decisão rápida e conseguir pensar rápido, criar cenários rápidos para filtrar por produto e assim por diante. E eu falei para você de cenários comparando, né? Por exemplo, mês anterior com o mês atual, trimestre um pelo outro, o aumento do trimestre comparando um com o outro, quantos por cento eu aumentei? Isso é muito comum a gente utilizar para comparar efeito comparativo de histórico. E esses tipos de fórmulas já existem todas elas prontas para você. Você não precisa ficar fazendo cálculos, até a própria tabela dinâmica já faz isso para você. Isso é muito importante você se tornar um especialista nisso. Muda completamente a forma da gente criar cálculos, é muito mais rápido. Então, D3. E aqui eu vou posicionar os meus gráficos. Mas o mais importante é você posicionar de um jeito bonito. Então a dica que eu te dou, vai dentro do Pinterest ou em algumas outras plataformas, vou colocar aqui Pinterest. Vou apertar Enter e vou clicar nesse botãozinho do Pinterest. Eu vou entrar, o Pinterest, para quem não sabe, obviamente é uma rede social de fotos. Então uma vez que você loga, eu vou digitar aqui Dashboard, tá? Dashboard. Dentro dessa rede social, você consegue encontrar vários modelos de dashboards. Você pode encontrar outros modelos no Canva, em qualquer outro lugar, tá? E a ideia é que você redesenhe esse cenário dentro do seu Excel, que você consiga se inspirar aqui. Eu vou dar algumas dicas para você se inspirar para criar um painel como esses, tá? Vi um painelzinho verdinho aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. Esse daqui, ó, por exemplo. Vamos pegar esse painel como base. O que você tem que ter olhar técnico quando você vai criar um dashboard no Excel? Quando você pega um modelo desse e você vai fazer uma modelagem, você tem que ter um olhar o seguinte. Olha só, tem uma faixa redondinha aqui, tem uma reta e do lado vem uma parte mais escura. Então é exatamente esse movimento do lado. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais o zoom para te ajudar aqui, ó. Aí, pronto. Então você percebe que embaixo de cada gráfico tem uma forma, né? Tem uma caixinha, outro gráfico com outra caixinha, outro gráfico com outra caixinha. Aqui existe uma outra caixinha, aqui existe um ícone. Então, a visão estratégica de um dashboard quando você vai modelar é essa. Você tem que prestar atenção nos elementos que existem aqui dentro. E não necessariamente você precisa falar, eu queria pegar um elemento pronto que já venha desenhado um cifrão. Não, você vai desenhar esse cifrão. Existem ícones que você pode pegar da rede, né? Tanto na internet quanto no Excel, existem ícones. Então você vai meio que desenhando os ícones. Então aqui tem um ícone, aqui tem um nome grande, com a letra branca, o fundo está preto. Aqui tem outros ícones que você poderia colocar para deslocamento entre esse painel. Aqui, né, isso aqui provavelmente é um painel do Power BI, tá? Ele está bem parecidinho com o Power BI, o gráfico do Power BI. Aqui tem uma cor preta e aqui uma cor mais cinza escura. Então essa é a visão estratégica que você precisa ter. Eu vou tentar modelar esse formato usando o nosso PowerPoint. Eu vou mostrar para você a ideia de como que você pode fazer isso. Você vai abrir o seu PowerPoint aí, vou colocar aqui, e aí o ideal, vou apagar esses dois títulos e tal, o ideal é que você consiga tirar um print, tá, dessa tela aqui, ó, vou colocar um print aqui, e vou colar esse print aqui dentro do PowerPoint, tá? Então só para você ter uma base de modelagem. Aí a gente vai usar, imagina que você quer usar o mesmo tom de cor que você tem aqui, tá? É uma ideia. Então você pode criar essas caixinhas aqui do lado, ó, vou clicar aqui, formas, vou desenhar uma caixinha preta, aqui, desenhei uma caixinha nessa cor, e eu vou pintar essa cor com a mesma cor que está aparecendo aqui. Imagina que você quer modelar esse cara, né? Então eu vou pegar esse daqui, vou clicar no formato dele, vou clicar no preenchimento, vou pegar o conta-gotas, porque só tem conta-gotas no PowerPoint, cara. Puta, até hoje não tem isso aqui no Excel. Peguei o conta-gotas e eu peguei exatamente a cor preta que está aqui. Agora eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, colocar aqui do lado, e vou pegar o tom de cinza que está aqui embaixo. Então selecionei, formato. Talvez esse cara seja até nosso aluno, porque é o formato que a gente ensina bastante nos nossos cursos, né? Então, ó, vou pegar aqui o preenchimento, vou pegar o conta-gotas e vou colocar o conta-gotas aqui. Então eu já tenho, não sei se vai dar para ver, mas já tem um cinza mais escuro e um outro mais claro. E aqui do lado tem alguns ícones que daria para utilizar. Beleza, como é que eu vou fazer isso agora no meu Excel? Então vou diminuir e vou abrir uma nova página dentro do PowerPoint. Você pode apertar Shift Enter, ele cria uma nova página aqui, você clica aqui em cima, Shift Enter, apaga esse daqui e vamos começar a desenhar esse painel. Então, percebe que aqui tem uma borda arredondada. Beleza, então vamos desenhar a tal da borda arredondada. Você vai clicar aqui e na mão você vai fazendo. Talvez para alguns
Fala, não acredito que é assim que você vai montando o painel. Sim, é uma das formas que tem, é simples de fazer. Então você vai desenhando. Então eu vou pegar esse, eu não vou desenhar tudo para você, vou deixar uma ideia de como você pode fazer, e aí você vai me contando nos comentários se você fez do jeito correto, tá? Ó, vou clicar aqui no formato, preenchimento da forma. Lembra que a gente usou as cores? Eu vou usar essas cores aqui, ó, tem o cinza mais escuro e mais claro. Eu vou pegar o primeiro, que é o mais escuro, e é bem importante tirar o contorno, tá? Sem contorno. Pronto, já tenho aqui o modelinho. Aí a gente tem onde ficou os menus de filtros, né? Então eu vou fazer essa tela. Como é que eu faço? Inserir, formas. A gente tem uma que é esse carinha aqui. Esse daqui é o último, você percebe que tem um ângulo reto e o outro bordinha, né? Então eu vou desenhar ele aqui. Pronto, só que eu tenho que colocar esse cara pro lado, olha só, aqui, né? Para deixar certinho. Eu tô fazendo esse formatinho aqui, ó. Essa bordinha aqui reto e aqui reto, tá? É um dos jeitos de fazer. Então vamos voltar aqui. Vou pegar... Vou arrastar, vou colocar a mesma posição, vou ajustar o tamanho da borda, ó, mais ou menos aqui, no mesmo tamanho, pronto. E agora eu arrasto aqui para o lado. Ó, ainda não deu, porque eu mudei, ele vai mudando. Aqui, pronto, maravilha. E a cor que eu quero usar aqui é uma cor cinza, claro, aquela cor cinza que a gente pegou. Então, preenchimento da forma, pego outro cinzinha, que é o primeiro aqui. Deixa eu ver se deu diferença de tonalidade. Nossa, tá muito pequena a diferença. Deixa eu pegar a segunda. Eu vou pegar um cinza mais escurinho aqui, tá? Senão a gente não vai conseguir tanta diferença. Ó, que agora ficou um pouquinho melhor para você ver o didaticamente falando. Sem contorno. Pronto, estamos aqui. Já temos ela aqui do lado. E aqui onde vai ficar posicionado os nossos gráficos, né? Eu vou desenhar só duas aqui, tá bom? Vou pegar o primeiro, desenhar aqui. Ctrl C, Ctrl V. O segundo já vou colocar aqui. Imagina que a gente vai ter os nossos dois gráficos, um do lado do outro. O PowerPoint é legal que ele já vai te dando as setinhas, né? De deslocamento. Vamos lá, vamos pintar da mesma corzinha de cinza, preenchimento, pega a corzinha de cinza aqui, mais ou menos, tiro o contorno da forma, sem contorno. E uma outra dica, você pode mexer na transparência, né, dessa cor. Se você achou que ficou muito forte, eu posso selecionar os dois, vim aqui no formato do, acho que é formatar objeto, no preenchimento deles e aumenta a transparência, ó. Então às vezes você pega um cinza que não é exatamente aquela cor, mas você vai aumentando a transparência, olha lá, ele já ficou mais escurinho, né? Bom, aqui vai ter um gráfico, aqui outro vai ter outro gráfico, aqui você poderia colocar KPIs, colocar caixinhas, né? Então para você colocar alguns ícones, você pode vir aqui na guia inserir, você tem ícones do PowerPoint, vamos ver se eu vou conseguir pegar um ícone, por exemplo, de gráfico, vou colocar aqui gráfico, ó, tem um ícone de gráfico aqui, vou pegar esse ícone, vou dar um inserir e vou colocar ele na cor branquinha, né? Então, branquinho aqui. Então, ó, se aqui vai ficar um gráfico... Opa, vou voltar. Vou colocar aqui, eu vou colocar o gráfico mais ou menos aqui no cantinho. Vou indicar que aqui tem um gráfico. Olha como já vai dando uma carinha mais profissional. Eu vou colocar o outro aqui também, Ctrl C, Ctrl V, né? E aqui em cima vai ter o título, que eu vou deixar isso no Excel. Então aqui você pode desenhar e assim você vai montando o seu painel. Ou seja, eu estou criando esse de uma forma... Eu estou modelando ele, não estou fazendo exatamente igual. Você pode pegar vários modelos e criar esses painéis dessa forma. E para a gente colocar isso lá dentro do nosso Excel, né, jogar isso para dentro do Excel, eu vou salvar esse cara como PNG, como imagem. Então você vai vir aqui, arquivo, deixa selecionada essa página, né? Arquivo, salvar como, eu vou pegar... E você vai mudar para PNG, tá? Esse nome desse arquivo, eu vou colocar imagem de fundo... do dashboard, vou colocar nos documentos aqui e vou salvar. Pronto. Você quer todos os slides? Não, eu só quero apenas este que eu havia selecionado. Agora eu pego essa imagem e jogo para dentro do Excel. Então vou voltar aqui e vou importar aquela imagem para cá. Então, ilustrações, nós vamos pegar a imagem, colocar sobre as células, tá? Não na célula. Vou pegar desse dispositivo, porque eu salvei dentro do meu Excelzão aqui, documentos, imagem de fundo do dashboard, vou dar um inserir e pronto, eu tenho a imagenzinha aqui, pronta para eu posicionar os meus gráficos. Você pode depois apagar as colunas, pintar as colunas de preto também, no mesmo tom. Eu não gosto muito de pintar de branco, é mais fácil vir aqui na exibição e a gente tirar as linhas de grade, tá vendo assim, ó, aqui, né? E aí fica mais bonitinho. Aqui eu fiz esse arredondamento, ele acabou não pegando aquela cor de fundo, tá? Muito bem. Como é que eu posiciono os gráficos aqui? Pego o nosso gráfico que a gente começou a montar, recorto ele, dou um Ctrl X, volto para cá e colo. Ele apareceu aqui. Então agora eu vou posicionar esse gráfico aqui em cima. Mas nossa, tá bem feio, vamos ajustar esse gráfico, né? Botãozinho direito, eu vou tirar a cor de fundo desse gráfico. Então vou vir aqui nas opções, formatar a área do gráfico.
no preenchimento eu vou deixar sem preenchimento, vou tirar essa legenda que está muito grande, esse eixo daqui, vou tirar essas linhas que eu não quero também, ó, vou tirar as linhas. O título, eu vou tirar o título também, depois a gente reescreve o título. A legenda eu não preciso, olha como a gente vai limpando o gráfico, eu vou ter mais espaço. Vamos deixar o rótulo de dados, tá? Para que eu possa ter noção do que número é esse. Então, nos rótulos de dados, e aí, eu acho que eu acabei pegando um tipo de gráfico, na verdade, um em cima do outro. Olha só o que o Danielzinho fez naquela hora, ó. Deixa eu alterar o tipo de gráfico. Botão direito, alterar o tipo de gráfico, eu tinha pego uma sequência, um em cima do outro. É esse cara que é o empilhado, porque esse cara me permite colocar o rótulo em cima da danada da coluna. Então vou trocar para esse, vamos ver se agora vou apagar os rótulos, vamos ver se ele vai me permitir aqui, rótulos dos dados, e na base externa, interna, aqui ó, extremidade externa, pronto. Vou vir aqui em cima e vou pintar esse rótulo, né, para que eu possa visualizar ele. A gente pode pintar de branco, a gente pode colocar uma caixinha nele, essa é uma das formas da gente ver também. Ó, temos o gráfico, aqui a gente está com a borda, eu vou tirar essa borda daqui, vou matar, a gente vai pegar o contorno e vai deixar sem contorno. Pronto. Aqui embaixo eu vou pintar de um cinzinha mais escuro também, tá? Vou pegar um cinzinha mais escuro aqui, ó, pronto. E esses números ficou meio grande, a gente vai ajustar lá na tabela dinâmica, porque não dá nem para ver direito. Mas agora eu consigo posicionar esse gráfico aqui, só que os números estão bem grandes, né? 0,00. Isso a gente corrige lá na tabela dinâmica. Por isso o D2. Eu tenho a base aqui, essa base ficou com muitos números, e aqui eu só quero ver, por exemplo, sem as casas decimais. Então, para fazer isso, botão direito, a gente vai vir aqui em opções do formato do número aqui em cima, e aqui ele está mostrando, vamos colocar aqui, ó, contábil, sem casas decimais. A gente tira as casas decimais daqui. Vou dar um OK. Pronto, vamos voltar para lá. E agora a gente já tem um pouco melhor esses dados, né? Dá para diminuir um pouco mais. Tem uma dica também que você pode usar, que é usar essa aqui, ó. Essa aqui é dica de ouro, formato de número. Vem aqui no personalizado. E aí você pode falar assim, olha, vem aqui no personalizado. Coloca o cifrão, digitei, RS cifrão. Eu quero que você me traga um número, só que você vai dividir esse número por 1000. E aí eu coloquei um ponto, ele já mostrou 480. E aí o K geralmente significa 1000, né? Então olha como eu diminuí, 480 mil. Não preciso saber se é 480 e 100 reais, por exemplo. Só 480 mil já me basta. Então vou dar um OK, olha lá, diminuir, né? Então vou vir aqui e agora eu consigo deixar esse formato bem melhor aqui, ó. 929K, 929 mil. E assim, ficou os botões, né? Tem que tirar esses botõezinhos daqui, ó. Botãozinho direito, remover, ocultar todos os botões do gráfico. Pronto, agora sim nós temos um gráfico melhor para mostrar. Então você percebe, a gente tem que fazer algumas modificações para ter um gráfico um pouquinho melhor, né, para mostrar, olha como é diferente. Você bater o olho e fala, nossa, você já bate o olho, já é completamente diferente daquele gráfico padrão. E eu quero que você termine de montar essa sua tabela seguindo exatamente essas técnicas que eu estou te mostrando. Vai limpando o seu gráfico, vai colocando os dados aqui, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o outro. Para a gente finalizar, eu vou pegar esse gráfico, vou inserir um gráfico nele. Ó, peguei esse gráfico, eu vou reportar, só que agora a gente vai seguir o mesmo modelo do gráfico que está aqui. Exatamente esse mesmo modelo. Então, para eu não ter que fazer tudo de novo, eu vou salvar esse modelo, ó, vou clicar em cima do gráfico, ele tem a opção de salvar como modelo, eu vou colocar gráfico coluna de BI, por exemplo, nosso BI, tá? Salvei. Agora eu vou vir aqui nesse dado, botão direito, eu vou selecionar, alterar o tipo de gráfico, e aqui nos modelos eu vou ter o meu modelo aqui, ó. Já tem ele aqui, tá pronto, só dar um OK, e ele já tá no modelo todo bonitinho, sem eixo, sem legenda, sem formatação, já todo certinho para eu colocar aqui. Então salvar como modelo ajuda muito. E é esse tipo de dica que só especialistas sabem. Uma coisa é você saber o conceito, que é o que eu estou te explicando, existe um conceito novo. Outra coisa são os detalhes. Os segredos estão nos detalhes para que você se torne isso daqui muito mais rápido de trabalhar e completamente diferente do gráfico que você está apresentando hoje na sua empresa. Para a gente fechar, a gente tem que colocar uma segmentação de dados aqui, né? Porque senão, como é que eu vou fazer filtros por produto, por vendedor? Isso é muito simples de fazer, tanto no Excel quanto no Power BI. A gente vem aqui em inserir, nós vamos pegar aqui segmentação de dados, eu vou deixar o de vendedor aqui, pronto, eu vou clicar agora em cima desse gráfico, tá? E vou clicar aqui em inserir, vamos pegar a segmentação, e agora ele vai me aparecer ali o produto, porque agora ele está cruzando os dois. Então vamos lá, de produtos, vou pegar a descrição do produto. Pronto. Olha essas caixinhas que legais. Seleciono as duas caixinhas, eu vou dar recortar, volto para aqui para o D3 e eu vou posicionar essas caixinhas
de um jeito que fique aqui no espaço onde eu deixei. Por isso que a gente criou esses espaços aqui do lado, olha só, para a gente poder posicionar essas caixinhas aqui. Aumentar um pouquinho, aqui, aqui, pronto, aqui também. Aumentar um pouquinho aqui. E aí, para essa caixinha não ficar cinza, você pode mudar o formato dela, deixar ela mais bonitinha, né, do que ficar aqui. Você pode pegar o mesmo tom de cinza que está aqui. Você vai selecionar ela, vai vir na segmentação, vai clicar na segmentação que está selecionada. Eu vou deixar selecionado um azul mais escuro, que eu acho que vai ficar mais bonito. E esse azul mais escuro eu vou duplicar ele. Aí eu duplico e ele me abre uma tela para a gente mudar a configuração. Então na segmentação de dados inteira, eu vou formatar e vou pegar aquele mesmo cinzinha de lá, tá? Então aqui na cor eu vou pegar um cinzinha mais escuro, deve ser mais ou menos esse cinza daqui. Vamos ver se a gente acha ele. Bom, feito isso, a borda eu não quero borda, eu vou deixar nenhuma borda. No preenchimento tá ok, vou dar um ok. E agora a gente vai mudar o cabeçalho para ter uma cor branca, tá? No cabeçalho, senão eu não vou conseguir ver, né? Então aqui no cabeçalho eu vou formatar e aqui na fonte, eu vou colocar negrito na fonte branca, ok. No preenchimento, aí sim, é no preenchimento que a gente vai usar o cinzinha, senão a gente não tá mudando o preenchimento. Vou dar um ok aqui, vou dar um ok de novo, e aí ele não ficou selecionado, é só vir aqui e você seleciona ele daqui. E pronto, olha só. Ainda ficou com a borda, danado ficou com a borda. Vou mexer nessa borda aqui que eu não gosto de borda. Ó, botão direito, modificar agora. Vou vir na segmentação de dados inteira, formatar, borda, nenhuma, tá? Ó, se não ficou nenhuma, é só tirar aqui, ó, nenhuma aqui. É esse botãozinho, nenhuma. Pronto, pronto. Agora sim. E aí, para usar o mesmo modelo, seria essa segmentação. Pega o mesmo, não ficou exatamente com o mesmo tom de cinza, né? Precisaria achar o tom de cinza direitinho. E agora, quando eu clico, ó, ele está filtrando, mas está filtrando um gráfico só. Então, como é que eu faço para selecionar os dois? Botão direito, conexões do relatório, e eu falo, olha, conecta com as duas tabelas dinâmicas. A mesma coisa é esse, botão direito, conexão do relatório, conecta com as duas tabelas dinâmicas, dá um ok. E agora, quando eu filtro, eu estou vendo os dois gráficos sendo alterados e é muito mais fácil e muito mais otimizado a gente criar uma tabela, uma análise desse tipo no Excel. O que fica faltando? Colocar um título aqui em cima, tirar essas, para você apresentar, né? Tirar essas exibições aqui. Você pode eliminar os títulos, por exemplo, ó, você já ganha um espaço, fechar, diminuir esse Excel, mas você já está muito próximo do nível de apresentar para todo mundo ficar de queixo caído. Tá faltando só um título aqui em cima e, obviamente, colocar todos os outros gráficos. Uau! Essa aula é uma das aulas mais incríveis, eu acho, que você pode ter de Excel, de Power BI, entendendo o novo jeito da gente trabalhar com Excel. Bom, se você gostou, então curta esse vídeo, não deixe de curtir, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Aqui tem informação extremamente estratégica para você, para sua carreira, para os seus dados, para sua planilha. E se você quer saber mais, quer se tornar um aluno da Doutores do Excel e ficar especialista nesse tipo de análise, você vai clicar aqui embaixo e tem um botão para você falar com a nossa equipe. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!